Boa noite, pessoal. Bora para mais uma live ConstaCast. Vamos falar sobre pirâmides hoje. Esperar o pessoal entrar aí. Feliz Natal para vocês. Espero que tenham tido um Natal maravilhoso. Tô com a cara um pouquinho cansada aí, porque hoje teve evento aqui em casa. Tirei um cochilinho aí para estar renovado antes de começar a nossa live aqui. Fala aí, Thiago. Patroa entrou. Meu pai também tá aí. Bora lá, pessoal. Pirâmides financeiras. O pessoal tem... Vou falar um pouco assim. O que eu vou falar aqui é mais sobre minhas experiências. Já me foram oferecidas algumas pirâmides financeiras nos últimos anos. E, digamos assim, comecei a ouvir falar de uns 6 anos mais ou menos para cá que eu ouvi falar. Até antes disso nunca tinha tido um contato mais próximo, né? Só de ouvir falar mesmo. Mas depois de 2017, 18, 17 mais especificamente, me ofereceram, né? Sendo que sempre me afastei, né? De alguma forma. E hoje eu vou falar assim, o que é que eu usava, o que é que eu pensava e o que é que eu penso até hoje que não mudou muita coisa, para eu não investir nessas coisas, né? Então assim, o que eu vou falar hoje é a minha experiência, o que eu penso, e se é certo, se é errado, não me importa. O que eu vou falar é a forma como eu penso, como eu enxergo isso daí, tá? Então, quando se fala em pirâmide, algumas pessoas falam logo assim, Rinode, Herbalife. Eu vejo diferença, tá? De pirâmide financeira para um sistema de marketing multinível, certo? Então, assim, pirâmide, Herbalife não deixa de ser uma pirâmide. A forma como o negócio funciona é assim, você tem uma pessoa que cria e você vai colocando novas pessoas no sistema para você poder aumentar o faturamento do negócio, né? Então, de certa forma, é uma pirâmide, sendo que por trás de um marketing multinível existe um produto oferecido. Herbalife, você tem vários produtos que são bons e até hoje está aí sendo fabricados e sendo oferecidos, né? Então, quantos anos não tem Herbalife? Eu lembro que minha mãe lá no Rio de Janeiro ainda, quando a gente morava no Rio de Janeiro ainda, que foi do que, nem lembro, eu sei que eu tinha menos de 15 anos. Hoje eu tenho 20 anos, ou seja, muito tempo, e já se falava em Herbalife. Quanto tempo ela não está aí, né? É um formato de uma pirâmide, mas não é uma pirâmide financeira, né? Em algum momento quebra, né? Tem um produto por trás. Assim como tem a Herbalife, tem a Rinode, que também tem produtos oferecidos ali, que até hoje são vendidos, né? Até recentemente eu consumi, eu não sei nem se é Rinode, não sei se é Rinode, o óleo de babosa, mas é um produto de um marketing multinível, né? Aquele óleo de babosa, aquele troço ruim lá que a gente toma. Aí tem óleos essenciais, né? Minha esposa até é cadastrada nesse sistema aí, que também é um produto muito bom, e eu não considero uma pirâmide financeira. É um marketing multinível
que não necessariamente você precisa colocar outras pessoas para o sistema se manter, né? Então, assim, para mim existe essa diferença entre pirâmides financeiras e marketing multinível, tá? Geralmente tem um produto que, em sua maioria, o marketing multinível, que são utilizados de fato. Então, para você aumentar seu lucro, você precisa colocar outras pessoas, e para você trabalhar menos e faturar mais, você tem que colocar outras pessoas, né? Mas tem um produto como base do negócio, né? Sustentando todo o mercado, né? A primeira vez que de fato eu tive um contato que me foi oferecido, lógico que antes disso tinha tido aquele caso da Telex Free, que ali a Telex Free existia um produto, mas um produto que ninguém usava, que era um sistema VoIP, e que era esse produto que era oferecido. E ali sim, tanto é que com o tempo passou-se o tempo e não se sustentou e caiu, quebrou aquela pirâmide lá e muita gente foi prejudicada, só que ali foi muito distante de certa forma, né? Eu nunca tive nada muito próximo que eu vivenciei daquilo ali, né? De uma pirâmide. E aí já no mercado financeiro, em 2017, eu visitando um amigo do mercado, eu passei umas 2 semanas lá com ele e ele falou: Fernando, tem um negócio ali para a gente investir e são 2 modalidades, né? Você pode entrar agora e são 3 meses, você vai receber, eu não lembro se era 90%, eu não lembro exatamente quanto era, mas eram 2 modelos, né? Um que você passava 3 meses e recebia um valor X, e outro que você passava 6 meses e você recebia 580% em 6 meses. Você botava lá e você não poderia resgatar o seu dinheiro antes disso. E falou: Fernando, tu não tem 5.000 reais ali não para perder numa pirâmide? E na verdade ele não falou pirâmide, né? Ele falou no investimento, né? Aí disse: rapaz, fulano, não tem coragem não. Na época passou na minha cabeça: rapaz, 5.000 reais não fazia muita diferença no meu financeiro na época, né? Mas eu pensei assim: pô, eu vou botar dinheiro nisso. Muito provavelmente é uma pirâmide. E aí, se eu botar e eu perder dinheiro, pode ser que eu fique chateado com esse meu amigo porque ele me levou para esse negócio. E aí eu não entrei, né? Eu fiquei tentado a botar os 5.000 e tal, e não botei. E aí voltei, né, dessa visita na casa desse meu amigo, passados alguns meses, eu perguntei: e aí, fulano, como é que tá aquele negócio lá? Já recebeu de volta seu dinheiro? Ih, rapaz, quebrou. Aquela pirâmide quebrou. E dessa parte, a pior história foi o cunhado dele, que nessa ânsia ou ganância de fazer muito dinheiro, pegou dinheiro da família emprestado e tal e perdeu o dinheiro lá, né? Quebrou e gerou um mal-estar na família grande, porque esse meu amigo foi a pessoa que começou e indiretamente influenciou outras pessoas, né? E que aí assim, até algumas pessoas falam assim: mas a pirâmide XYZ não precisa, né, de outras pessoas. Mas a partir do momento que uma pessoa próxima vê você ganhando dinheiro, ela diz: porra, também quero. E aí a pessoa vai junto, né? Você não convida: vamos comigo investir nisso aqui? Não necessariamente isso acontece. Porém, indiretamente isso acaba influenciando, né? Então, na época eu não investi porque, primeiro, eu já sabia, era evidente que era uma pirâmide. Na época falava-se que o cara investia em
mercado americano, petróleo, ouro, e mandava áudios. Ele me mostrou, nós estávamos viajando juntos e ele botou o áudio desse cara falando no grupo e tal. E era um papo muito interessante e tal, mas eu não tinha coragem, porque na época eu fiz pela amizade, de não entrar. Eu disse, não, eu não vou botar esse dinheiro, porque se acontecer alguma coisa eu vou ficar chateada com ele. Então eu preferi não colocar. E quebrou, né? Então, só que hoje, com a consciência que eu tenho, se eu identifico que é uma pirâmide, a primeira coisa que eu penso é, muita gente fala assim, você não tem uma pirâmide no comecinho aí não, para a gente investir? Porque normalmente na pirâmide quem ganha muito dinheiro é quem está começando, quem começa na pirâmide, né? Só que hoje em dia eu não invisto, mesmo sabendo que a pirâmide está no comecinho, porque eu sei que em algum momento, para eu poder ganhar dinheiro, alguém vai se lascar. Então eu não invisto em pirâmide de forma alguma, porque eu sei que em algum momento eu vou prejudicar alguém. Então eu não faço isso, né? Nunca investi, e sempre que eu detecto alguma que é pirâmide, eu falo, toma cuidado. Você quer ir, vá, mas deixe só o dinheiro de risco lá, um dinheiro de pinga que eu falo, né? Que é aquele dinheiro que não vai fazer falta para você. Então você investe, se você tiver coragem. Eu não invisto nem R$100, né? Porque não vai mudar nada a minha vida e ainda posso prejudicar alguém. Indiretamente eu vou prejudicar alguém. Hoje, por exemplo, com a experiência que eu tenho de mercado, se eu falar que eu vou investir em qualquer investimento, eu tenho certeza que muitos amigos vão fazer isso junto comigo. Porque sabe que eu conheço um pouco e eu incentivaria de certa forma alguém e depois poderiam sair prejudicados, né? Então, eu não invisto porque eu vou influenciar outras pessoas direto e indiretamente, e eu vou prejudicar algumas pessoas direto e indiretamente no longo prazo, no médio e longo prazo. Então, eu prefiro não fazer. Então, uma das mais conhecidas recentemente, né, é a Brás Company, que alguns ainda dizem que não é, mas assim, é a minha opinião, eu acho que independente do que tenha acontecido, pelos valores que eram pagos, no longo prazo é impraticável, porque acaba sendo dinheiro infinito, o percentual que era pago, né? Então, prejudicou muita gente lá na cidade de Campina Grande, João Pessoa, principalmente Campina Grande, que foi onde se originou isso. Então, hoje tem muita gente quebrada lá, porque vendeu... é muita gente que eu conheci. Amigo do meu pai que ganhava 2, 3 mil reais por mês e juntou dinheiro na vida toda. Uns 300 mil reais que o cara tinha, botou lá e perdeu. Amigos meus próximos também de lá, que moram lá hoje, que hoje pegaram empréstimos para botar nesse negócio e sustentavam as contas deles, porque eles pagavam mais de 6% ao mês. E resolvia a vida deles lá, pegavam um empréstimo que cobrava 1,5% e recebiam 6% ao mês. E hoje eles estão penando para pagar. Tem parentes meus que é interior do interior da Paraíba, e que eu tenho tio meu hoje com depressão por causa desse dinheiro, por causa disso daí. Então, assim, eu não invisto por isso. Porque, por exemplo, se eu tivesse investido nisso, indiretamente eu seria responsável por esse meu tio que está em depressão, por amigos que estão aperreados hoje com contas, com financiamentos para pagar. Então, assim, da forma como eu pude na época, eu ajudei, né? Falando de alguma forma. Quem me pediu ajuda, quem me perguntou, eu falava, né? Alguns eu sentia que ficavam chateados comigo, mas a gente tentou ajudar de alguma forma, mas faz parte. E quais são os principais pontos para mim que eu considero que é uma pirâmide, né? Quais são as coisas as contas que eu faço na minha cabeça para saber se é ou não pirâmide, né?
A Aline também comentou aí, um amigo da minha cidade, Puxinanã, perdeu bastante dinheiro nessa pirâmide. Dizem que metade de Campina Grande tinha dinheiro nessa pirâmide. E, ou seja, nem sei quanto foi, mas mais de bilhão lá parece. Imagina que uma quantidade de dinheiro dessa veio de gente pobre. Tem gente famosa envolvida, mas a grande parte é de gente pobre que trabalhou muito e a ganância bateu mais alto. E hoje perderam esse dinheiro, né? Então, é uma parada que vocês... É complicado pra caramba, mas enfim. Vamos lá. Então, falando quais são os pontos que me chamam a atenção do que é pirâmide e do que não é. Primeira coisa, né? Percentual de rentabilidade que você vai ter e previsibilidade. No mercado real, como o mercado brasileiro nosso, se você consegue um investimento que vai te pagar 1% ao mês, 1,1, 1,2, 1,5 que seja, 1,5 já é algo extraordinário. Você investir em algo que vai te dar um retorno de 1,5% ao mês, sem você fazer nada, que é o que acontece na maioria dessas pirâmides, né? Então, esse percentual é algo assim que já é extraordinário. No caso da Brás Company, eles não prometiam um percentual, mas se você fosse olhar lá no histórico, por exemplo, imagina que eu vou investir num negócio desse. Eu vou olhar o histórico, é básico, eu vou investir num fundo. Num fundo é básico eu olhar o histórico. Então, se eu vejo que a pessoa, que aquela empresa não paga menos que 6% nunca, porra, eu vou investir num negócio desse, eu confiando, né? Então, você vai num fundo de investimento, né, que é onde você tem um gestor e você vai pagar uma taxa de administração, uma taxa de performance, de acordo com o que ele desempenhar. Só que você vê que tem períodos que o negócio está positivo, está negativo, então às vezes ele ganha, às vezes ele perde. Então, assim, você vê que tem uma oscilação grande, porque o cara está investindo num ativo que varia muito. E você não tem como prever todos os movimentos. Você não tem como acertar todos os movimentos. Um fundo de investimento grande, os maiores do Brasil, existe 20, 30 pessoas trabalhando, buscando informações privilegiadas, fazendo análise macro e microeconômica e visitando empresas que eles estão investindo para saber para tentar prever o que vai acontecer com o movimento e performar melhor do que os índices que eles são usados como benchmark, índice Bovespa, CDI e outros índices também que eles usam como benchmark, né? Ou seja, que são, eles têm que performar acima daquilo ali para ganhar um percentual também em cima de performance. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é isso. Então, você chega um exemplo, eu vou falar mais da Brás Company, não é porque eu tenho algum problema com eles. Eu vou falar mais deles porque foi o mais recente. Eu já tinha algum conhecimento de mercado, então eu tenho informações mais precisas na minha cabeça com relação a isso, tá? Então não é nada contra especificamente esse, tá? É porque é a que eu tive mais informações. Afetou mais pessoas próximas de mim. Então você chega lá e você olha, ela pagava sempre acima de 6%. Era raro. Aí até que eu pensei assim, rapaz, eu vou dar uma olhada aqui. O mercado, eles investiam em cripto. E o mercado de cripto deu uma queda muito grande e violenta, né? E eles continuaram pagando acima de 6%. E as pessoas falam assim, não, é porque eles são muito bons, eles operam o mercado e tal, não sei o quê. Eu também opero o mercado financeiro. Cripto, qual é a diferença da variação que nós temos hoje no índice, no dólar, que são os ativos mais operados e mais voláteis que a gente tem na nossa bolsa, para uma cripto? Basicamente que um opera 24 horas, o outro não opera, e a volatilidade que é gigantesca, né?
O que é a volatilidade? O quanto aquele ativo opera. Então, assim, uma cripto hoje, Bitcoin ou Ethereum, que são os mais populares, que têm maior fluxo de dinheiro hoje. Eles caem 5%, 10%, sobe 30%. Então, isso é algo, e com uma certa facilidade, né? Isso é algo que não acontece na nossa bolsa. Por exemplo, o índice Bovespa não vai subir 2%, 3% fácil, né? Então, são ativos muito voláteis e, às vezes, justamente por conta dessa volatilidade, que eles oferecem. Não, nós conseguimos obter esses resultados porque o ativo é muito volátil, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, você não consegue prever todos os movimentos e mesmo em grandes quedas eles continuavam pagando 5, 6%. 5, 6%. É muito dinheiro para você pagar, entendeu? Imagina que você tem 100 mil reais, você recebia 6 mil, 6.500 reais todo mês, entendeu? Hoje, se eu tiver 100 mil em fundos imobiliários, eu vou receber 1.990, 1.100 nessa faixa. Olha a diferença, né? Então, isso são uma das primeiras coisas que me chama a atenção numa pirâmide, o percentual que vai pagar. Então, bora lá. Você pensa só, no meu começo lá, eu comecei a operar o mercado financeiro com 50 mil reais, certo? Então, eu comecei a operar em 2016, perdendo dinheiro em 2016, perdendo dinheiro não, pagando para aprender, tá? Então, se você vai para a faculdade, você tem que colocar dinheiro do seu bolso para você pagar, às vezes, mensalidade. Se é pública, você tem que... É seu tempo, você tem que comprar livro algumas vezes, você tem deslocamento, ou você vai pagar passagem de ônibus, ou você vai ter um carro e você vai ter... Aquele carro custou dinheiro e para você se deslocar com ele, você vai ter que pagar combustível, então você teve esse custo, né? Então, o mercado financeiro, no começo, eu não perdi, né? Eu investi para aprender, né? Então, você passa esse tempo. Então, esses 50 mil reais que eu tinha no primeiro ano e segundo ano, eu não fiz nada. Mas a partir do momento que comecei a ganhar dinheiro, não era difícil eu fazer 20% ao mês. Já cheguei a fazer 100% ao mês. No primeiro ano, que eu não tinha... Talvez já tivesse passado dos 100 mil, mas fazer 20, 30, 40, 50% operando day trade com pouco dinheiro não é difícil, né? Só que ao longo desse período, meu patrimônio foi aumentando, né? Então eu comecei com 50 mil e já multipliquei algumas vezes daí. Pode chegar... Aí eu nunca calculei isso e nem quero calcular, porque para mim isso não importa, né? Então, mas entenda o seguinte, uma coisa é você fazer 20, 30% com 50 mil. Outra coisa é você fazer 20, 30% com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões. Conforme seu patrimônio vai aumentando, você não consegue manter aquele percentual, tá? E por que eu cheguei nisso? Porque eu estava falando das pirâmides que pagam sempre um valor fixo. Então imagina, você começa uma pirâmide com 1 milhão, por exemplo. Você fazer 20, 30% é ok, tá? Mas eles chegaram a mais de 500 milhões, mais de bilhão. Então, conforme você vai crescendo, você não consegue manter aquele padrão pagando, porque você fica muito grande. Você começa sendo um jet ski, daqui a pouco você é um transatlântico. Então, fazer uma curva com jet ski é uma coisa, fazer uma curva com transatlântico é outra. Então, o que eu quero dizer com curva? Você está operando comprado um ativo, certo? Do nada, sai uma notícia e o Bitcoin começa a cair. Como é que você vira para venda? Com 500, 1 bilhão. Então, você não consegue acertar todos os movimentos. E quanto maior você é quase impossível você manter aquela rentabilidade. Então, assim, se eu faço hoje 1% do meu patrimônio, 2% com day trade,
tá ok, porque o patrimônio aumentou. Esses 1% que eu faço hoje, lá no comecinho, era 100% às vezes, 70%, 50%, porque meu patrimônio era pouco e ele foi crescendo. Então, uma pirâmide que vai crescendo ao longo do tempo, você manter aquele percentual é a principal característica do que é uma pirâmide, né? A previsibilidade. Então, porra, o mercado cai, de cripto cai 50%, os caras conseguem manter o mesmo percentual. Então não existe isso. Não existe gênio do mercado nesse nível. Os maiores fundos de investimento hoje, que é um fundo que opera arbitragem nos Estados Unidos, ele não dá uma rentabilidade que dá numa pirâmide no longo prazo. Então vai chegar um ponto que às vezes esse negócio o volume de dinheiro é tão grande que você vai ter o dinheiro do mundo. Se você for botar juros compostos a 6%, vai ter em 10 anos, em 20 anos você tem o dinheiro do mundo todo, o PIB do mundo inteiro. Então é impossível, algum momento vai quebrar. Então, parâmetros que eu uso, o valor que vai pagar, pagava na faixa de 6%, isso é muito dinheiro, muito, mas muito dinheiro. Então você hoje conseguir um investimento que vai te pagar mais de 1% sem você fazer nada, é um investimento muito bom. Então você ter 6 é algo irreal, entendeu? O banco, você, por exemplo, você coloca o que é um empréstimo? Um CDB. Um CDB você está emprestando dinheiro para o banco a, sei lá, 1%, e ele vai chegar para outra pessoa e vai oferecer a 2, 3, 4, 5,5 de juros ao mês. O banco. Entendeu? Isso é um CDB. O que é um tesouro direto? É você pegar seu dinheiro e emprestar para o Brasil. Para pagar contas, para pagar o que seja. Pagar obras, pagar a roubalheira. É isso que é o tesouro direto. Você vai pegar e vai emprestar uns juros pequenininho e ele vai lá fazer isso, investimento e tal. Certo? Então, são esse percentual e a previsibilidade que eles dão são as principais características do que é uma pirâmide para mim. Então, eu já não entro nesse sentido, entendeu? Então, você não consegue. Então, quanto maior seu patrimônio, mais difícil fica você manter aquele rendimento ali. Porque justamente por conta disso. Primeiro, você não vai conseguir prever o movimento do mercado, né? E os caras previam. O mercado caía, eles pagavam rendimento, o mercado subia, eles pagavam rendimento, o mercado ficava de lado, eles pagavam rendimento bom. É impossível. A pessoa que vivencia o mercado financeiro, faz trade, sabe que é impossível você prever tudo isso. Entendeu? Então, assim, eu não acredito, principalmente por esse motivo, em pirâmides. O que mais são características? Muitas das vezes eles não fazem... traz 2 amigos. Lá na chamada que eu fiz do vídeo, né, na sexta-feira, você não precisa chamar outras pessoas, mas só o fato de você falar assim, eu estou no investimento ali, e outras pessoas, se você tem alguma relevância para seus amigos, as pessoas vão entrar também, entendeu? Então, esse meu amigo, um dos meus amigos que perdeu dinheiro, falou, Fernando, algumas pessoas que falaram para mim que investiram porque eu falei que estava investindo, mesmo sem ter chamado eles, de certa forma me dá uma preocupaçãozinha aqui, me afeta de alguma forma. Então, como ele é uma pessoa respeitosa, temente a Deus, tudo, ele falou assim, não, eu tô lá. E foi também, entendeu? Indiretamente. Então, mas não precisa botar outras pessoas, mas só o fato de você estar e você ter algum respeito perante seus amigos, as pessoas também vão atrás, entendeu? Então, você não, a pirâmide não precisa, mas indiretamente acaba que outras pessoas vão também por conta disso. Né? Então, hoje se eu falar assim, tem uma pirâmide no comecinho ali,
eu tenho certeza que 90% das pessoas que me seguem, que sabem que eu opero o mercado, vão também. Porque, não, o Fernando está dizendo que é legal, então bora. Né? Então, outra característica também de pirâmide, ó, hoje em dia você não pode pegar dinheiro administrar dinheiro de terceiro sem ter uma pessoa certificada, um CNPJ, junto certificada, como por exemplo, você precisa ter uma certificação de gestor de investimentos, né, que é uma certificação bem complicada de tirar. Olha a Aline falando aí, se tu for para uma pirâmide aí eu vou, tá vendo? Então assim, se eu entrar, eu tenho certeza que muita gente vem. Então é uma coisa que eu sempre vou ter muito cuidado com isso, né? Então assim, para você administrar dinheiro de terceiro, você tem que ter uma certificação de gestor, você tem que ter toda uma burocracia junto à CVM e outros órgãos, Anbima, outros órgãos reguladores do mercado financeiro. Existe um projeto acontecendo comigo que é eu ter um fundo algum dia. Lucas perguntando, cheguei atrasado, hoje tem alguma dica de pirâmide no comecinho? Não tem não, Lucas. Infelizmente não tem não. Então assim, existe um processo correndo hoje, que um dos meus projetos é eu criar um fundo, só que antes disso eu vou operar com o meu dinheiro dos meus sócios, né? Que são umas 2 pessoas. Então eu tenho esse desejo de algum dia poder oferecer um serviço desse tipo, mas tudo dentro da lei, com CNPJ, que a pessoa possa fazer checagem de alguma forma, que não tem esse negócio de fazer jeitinho para você poder investir, né? Por exemplo, para você, essas pirâmides que investem em cripto, falam assim, mas você não está dando dinheiro para a gente administrar, são criptomoedas, não é o dinheiro fiduciário, né? Ou seja, é jeitinho para você poder investir. Então, eu pretendo fazer isso algum dia e com certeza vai ter mês que vai ficar negativo, vai ter mês que vai ganhar pouquinho, vai ter mês que vai ganhar 1,5. Eu não tenho esses parâmetros, tá? Nem tem, isso aí não é para logo, não é para daqui 1 mês, 2 meses. Eu vou operar muito tempo ainda, se Deus quiser, quando sair esse projeto, eu vou operar muito tempo com o meu dinheiro, da minha esposa e dos meus sócios, para um dia abrir isso. Mas é um desejo que a gente tem um dia, que é assim, ó, eu quero me aposentar um dia, mas o que é eu me aposentar? É eu poder viajar a qualquer momento, sem me preocupar com o mercado estar funcionando. Hoje eu tenho uma puta de uma dificuldade, que é sair da tela com o mercado rodando. Dia 20, amanhã, né? Vou viajar amanhã, mas dia 27 eu tenho um evento em São Paulo e que eu não vou poder operar. E eu não fico 100% tranquilo de não estar na frente da tela com o mercado rodando, né? Esse ano foi um ano que eu busquei evoluir em alguns aspectos e eu precisei fazer isso. Mas eu não saio tranquilo. Então, esse meu projeto de um dia ter um fundo é uma forma que eu tenha exposição ao mercado financeiro, tenho uma boa rentabilidade e eu não preciso estar na tela para poder fazer dinheiro, né? Que vai ser um fundo basicamente operado por algoritmos, né? Vai ter um ser humano lá para intervir em alguma coisa, mas todas as estratégias que eu e meus sócios temos na cabeça é colocar para um algoritmo fazer e ter pouca intervenção nossa, né? Então, isso é um projeto que eu tenho para eu sair um pouco da tela e ter ainda mais liberdade do que eu tenho hoje, né? Porque assim, se for comparar com quem tem um emprego com carteira assinada, que você tem que ir todo dia para a empresa e tal, eu não preciso, eu posso amanhã, por exemplo, né, essa viagem que eu vou fazer, o evento é na dia 27, esse evento eu não vou poder mexer no computador, mas 28 e 29 eu vou estar junto com esses sócios e vou levar uma estrutura mínima, 2 notebooks, um PC, e além dos notebooks, mais 2 telas. Né? Então, no total, vão ser 4 telas. 4 telas, isso. 4 telas que eu vou estar usando e viajando. Então, eu tenho essa liberdade. Mas não é a liberdade toda que eu quero ter. Mas eu tenho. Muito mais do que muita gente. Mas eu quero ainda mais. Para eu poder desfrutar ainda mais do dinheiro que eu ganho no mercado. Então,
Eu estava falando que pirâmide você precisa ver os registros dela, se tem, se não tem, se eles dão um jeitinho para você poder investir. Então é uma coisa que tem que ter esses registros para você ter essa tranquilidade na hora de você investir. Então prometeu rentabilidade acima do que é o comum para um mercado financeiro, tem que pensar direitinho, né? Se dá ou não dá. Se vale a pena, qual é a base e fundamento para se investir naquilo ali. Por exemplo, que é um outro exemplo. Me ofereceram aqui, eu entrei em contato com a pessoa, não me ofereceram. Eu entrei em contato com um construtor e ele falou, Fernando, eu tenho um projeto de você investir aqui comigo, né? E assim, eu fui atrás dele justamente para falar com ele, disse, ó, queria construir uma casa contigo e a gente dividiu o lucro. Aí ele falou assim, não, Fernando, eu já tenho esse projeto. Ele vai atrás de um terreno, encontra o terreno, tem o projeto, já tem acordo com corretores para vender a casa antes de começar a construir. E quando ele encontra um cliente disposto a pagar uma entrada para começar, já tudo de forma legal, dá entrada para fazer financiamento, tudo no projeto. E aí ele pega o dinheiro da pessoa e vai construir a casa. E quando a casa estiver pronta e ele receber o dinheiro, ele vai te dar 20% daquele valor que você investiu. Então, se você. Normalmente ele falou só, Fernando, o investimento vai levar de 6 a 7 meses. E aí, se você pegar 6, 7 meses e dividir esses 20% que ele dá, é uma boa de uma rentabilidade. Não chega aos 6%, né? Não chega aos 6%, chega a 2 e pouquinho. Só que não chega nesse dinheiro todo. É uma rentabilidade maior do que no mercado de forma fácil, né? Ou seja, eu não tenho trabalho nenhum. Eu chego, dou o dinheiro para ele, na conta dele, depois de 6, 7 meses ele me paga essa rentabilidade. Ou seja, é uma rentabilidade de mais de 2% que você não faz nenhum esforço. Já é algo extraordinário. Para eu poder conseguir 1% hoje, 1,5%, para eu conseguir 1% e meio no mercado financeiro hoje, não é com a mão nas costas. Eu tenho que ter algum trabalho. Não é grandes exercícios mentais que eu preciso fazer para conseguir isso, mas preciso de algum esforço, né? Então, quanto mais esforço você tiver, maior vai ser a rentabilidade. Como eu falo no day trade que eu faço. Eu opero o dia inteiro, então a minha rentabilidade é alta. Só que conforme meu patrimônio vai aumentando, essa rentabilidade também vai diminuindo. Até o Sidney fez uma pergunta mais para trás ali, e que hoje eu não tenho. Fernando, quantos por cento faz ao mês? Não sei. Eu só tenho certeza de uma coisa, que daqui 2 anos a rentabilidade que eu vou fazer é menor daquilo que eu faço hoje, por conta que daqui para 2 anos meu patrimônio vai estar maior, se Deus quiser. Se tudo se mantiver como está, eu tenho certeza que vai estar maior. E aí, quanto maior meu patrimônio, menor, porque a forma como eu opero não me permite eu seguir. Se eu tiver 1 milhão ou 10 milhões, não vai fazer diferença para a minha rentabilidade hoje. Mas assim, 10 milhões ainda é pouco para o mercado financeiro, mas quando você vai falar de uma pirâmide que tinha 500 milhões, 1 bilhão de gestão de patrimônio, não existe isso, de você manter aquela taxa ali, entendeu? Então, de forma resumida, quais são as coisas que me chamam a atenção que é uma pirâmide? Previsibilidade no pagamento de juros e juros altos, o jeitinho para você poder investir, você tem que fazer, tem algum, como é que eu posso falar? É um jeitinho, você tem que dar um jeitinho para poder investir dinheiro, porque a lei não permite. Então, isso é outra coisa que evidencia que é uma pirâmide. Mas o principal mesmo é a rentabilidade. O valor alto, que em algum momento aquele dinheiro vai se tornar infinito. Ou seja, se aquela pirâmide não quebrar, você vai ter o dinheiro do mundo todinho. Entendeu? Então, você chega na casa dos trilhões com 10 anos, 20 anos, aquilo ali, por exemplo, se você pegar o tempo que tem a Herbalife, se ela fosse pagar a rentabilidade que se paga, ela já tinha o dinheiro do mundo todinho, as pessoas que estão na pirâmide, os vendedores, as pessoas que estão lá, entendeu? Então, pirâmide para mim é isso. Só para quem não estava no comecinho, pirâmide é uma coisa, marketing multinível é outra.
Herbalife, Rinode, doTERRA, que vende óleos essenciais, é marketing multinível, eu não vejo problema nenhum nisso. Quanto mais você vender, mais você vai ganhar num sistema multinível. Quanto mais pessoas você trazer, você também vai ganhar, mas você tem um produto dando sustento para o negócio ali, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. São essas coisas. Rentabilidade alta, previsibilidade, jeitinho para você investir. Geralmente são criptomoedas, ou geralmente são produtos que não são tão utilizáveis, como foi o caso da Telex Free, que vendia o VoIP, que ninguém usava VoIP. VoIP, não sei se vocês lembram, tinha a época que você fazia ligação pela internet, e você, às vezes, você botava dinheiro no Skype para você poder fazer uma ligação pela internet. Não sei se vocês lembram disso. Então, a Telex Free é um negócio desse tipo, né? O Sidney falou, esse produto não pode ser só fachada? Exatamente, tem pirâmides que é só fachada o produto mesmo, entendeu? Já teve pirâmide de boi, pirâmide de avestruz, você dizia que investir, o produto era investir nesse daí, né? Então, tem sim isso, né? Então, assim, você tem acesso ou não a esses produtos, né? Então, é isso que tem que ser avaliado, né? Rafael Aires aí falou, o problema também da pirâmide é que nunca se sabe quando ela vai quebrar. Exatamente. Esse primeiro exemplo que eu dei lá, esse meu amigo falou assim, Fernando, bora que ainda está pagando, a gente não sabe a hora que vai quebrar, o importante é a gente pegar nosso dinheiro de volta. Eu falei, bicho, eu não vou. Vai lá, vá com Deus. Ele disse para mim na época que ele conseguiu pegar pelo menos o dinheiro dele de volta. Enfim, aí a consciência dele se é isso ou não. A dúvida é quando vai quebrar, entendeu? Então, pirâmide é foda. Pirâmide é foda. Os princípios o Caio perguntando aqui, os princípios do BTC e Ethereum são pirâmide? Caio, tem gente que diz que sim, né? Agora eu não quero arrumar treta com esse pessoal, não. Mas, por exemplo, por que eu não invisto em criptomoedas? Alguém pode perguntar, né? Primeiro, é um mercado que opera 24 horas. Então, se eu ganhasse dinheiro com criptomoeda, eu estava lascado. Se brincar, eu já tinha me separado da minha esposa, porque se eu ganhasse dinheiro operando criptomoedas, eu ia ficar final de semana, feriado, porque assim, eu sou viciado no mercado. Então, o mercado brasileiro funciona de 9 às 18h30. Eu sento no computador 8h30 e só saio 19h30. O mercado fecha, eu vou fechar meus relatórios. Antes do mercado abrir, eu vou ler alguns relatórios, vou assistir alguns programas que falam da pré-abertura, falam do dia anterior, falam o que aconteceu na China, o que pode acontecer nos Estados Unidos ao longo do dia. Então, por isso que 8 horas já estou me preparando para sentar aqui no computador. 8 horas é o horário que eu chego da academia. Aí tomo um banho, tá 8h30, já estou tomando café aqui sentado no computador. Eu almoço no computador, lancho no computador, só não faço número 1 e número 2 no computador. Mas já aconteceu de eu estar com dor de barriga e não poder sair da tela. Não chegou a acontecer, de fato, o negócio, mas me aperriei. Até que eu tive que sair. Mas, então, se eu ganhasse dinheiro com criptomoeda por ele ser 24 horas, eu estava lascado. Então, eu nunca investi por conta disso. São ativos muito voláteis, então, normalmente, essas grandes volatilidades acontecem de madrugada. Então, eu sempre preferi focar no mercado nacional. Então, não investi nisso. Então, e outra coisa também, eu tenho coragem de botar 10 milhões no mercado brasileiro de ações, renda fixa e tudo. Já não tenho coragem de botar 50 mil reais em cripto. Porque assim, o pessoal fala que não tem fundamento, o pessoal sempre vai achar um fundamento para Ethereum, Bitcoin, para as altcoins, para essas moedas mais baratas, né? Então assim, mas não tem um lastro. Você investe numa ação, você tem uma empresa por trás ali que tem patrimônio, tem tudo. É 100% de certeza que você não vai ser enrolado, por exemplo, Americanas. A Americanas saiu de R$20 e foi para menos de R$1 por conta de um balanço fraudulento. Um exemplo. Mas você tem formas de você avaliar, você tem fundos imobiliários, você tem um lastro que são os imóveis que ele investe.
seja fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de laje, você tem ativos por trás que dá a base, né, do negócio ali. Então eu tenho mais confiança em botar 10 milhões que seja. Hoje, 90% do meu patrimônio, 90 não, uns 80% do meu patrimônio estão na bolsa. Ou é tesouro, ou é renda fixa, ou é fundos imobiliários, ou é ações, ou são ações, né? Praticamente o patrimônio que eu tenho hoje são 2 carros e uma casa. Então é o que eu tenho fora da bolsa, né? Fora isso, só o dinheiro de urgência ali e tal, que vai estar na conta. Mas já para o Bitcoin, o criptomoedas de forma como um todo, eu não tenho coragem de botar muito dinheiro, né? Teve um tempo que eu fiquei na Bolsa Brasileira, tem ETFs que replicam o Bitcoin e o Ethereum, que eu comprei, mas desisti, tirei o dinheiro disso. Comprei a 50 e zerei a 35, né? R$ 35. Era o preço do ETF na época, era R$ 50. Zerei a 35. Então, eu não invisto em cripto por conta disso. E muita gente usa disso para vender pirâmide em cima de... Teve muitas, nos últimos anos, muitas, a maioria foi em cima de criptomoeda, porque usam justamente a volatilidade que existe na cripto para poder, e por ser um mercado fora, internacional, usam disso para os jeitinhos para você investir nessas criptos. Então, são esses motivos que eu também não invisto diretamente. E qualquer pessoa que venha falar de, tem uma cripto ali que vai pagar não sei quantos por cento ao mês, provavelmente é pirâmide. Mas, Caio, finalizando a tua resposta lá, eu acredito que... Acho que não são, não. Parece ser e tal, mas eu prefiro acreditar que não é, não. Pode ser, mas está durando. Já tem bastante tempo. Algumas quebraram ao longo do caminho, outras, né? Então, é complicado. Mas eu acho que não é, não. Mas o fundamento não acho que seja forte o suficiente para eu poder colocar muito dinheiro. Hoje existem grandes empresas que colocam isso, já tem Bank of America, me falaram, tem grandes bancos que têm dinheiro nisso, né? Mas é dinheiro de pinga, não é dinheiro grosso, né? É assim como investir no Brasil, não sei se vocês sabem, eu já falei isso na live anterior, quem move o nosso mercado são os gringos. Só que o dinheiro que eles colocam aqui é dinheiro de pinga. E só que o nosso mercado não é tão grande que 1% deles que eles podem investir em ativos de grande risco, que são classificados nessas ações, já são suficientes para mexer com o nosso mercado, né? Então, o dinheiro que eles colocam também em criptomoedas também é dinheiro de pinga para eles, né? Às vezes para o brasileiro, para as grandes instituições brasileiras não é dinheiro de pinga, mas para o dinheiro gringo, que são sempre na casa dos bilhões e trilhões, é dinheiro de pinga, entendeu? O que o Sidney falou aqui? Teve gente que saiu da Vale para vender Forever em 2012. Por isso não acredito nessas que oferecem produtos aliás nenhuma. Sidney, eu acredito, entendeu? Assim, Forever, por exemplo, é Forever que eu estava tentando lembrar que vende o óleo de babosa, né? Eu acredito, bicho. Só que assim, eu vou fazer um negócio desse? Não vou. Mas eu acredito, porque se você vai ganhar ou não, vai depender de você. Só que lógico, o cara quando vai te vender para você virar um representante, um vendedor, vai te oferecer, dizer que é fácil. E não é fácil. Só que eu tenho certeza, Sidney, que se você for uma pessoa, um vendedor, procurar se qualificar, procurar ajustar a sua cabeça para aquela atividade ali, eu tenho certeza que você vai conseguir. É lógico, você tem que ficar só na Forever? Não. Você pode ser vendedor da Forever, pode vender óleos essenciais, uma série de coisas, e você tem uma excelente rentabilidade. Eu acho que está mais na cabeça da pessoa do que no projeto em si, entendeu? Eu acredito, tá, Sidney? Forever, como eu falei, eu acredito no marketing multinível, não investiria nisso porque não preciso, mas eu acredito. Não é uma pirâmide pelo formato, mas não é uma pirâmide financeira que vai quebrar em algum momento. Você vê, você falou aí, 2012, eles estão aí até hoje. Me fala aí uma pirâmide que é financeira e tá esse tempo todinho, não vai ter, entendeu? Porque falam o seguinte, quando chega no 10º nível, já é o pico para quebrar, ou seja, de pessoas que vão entrando, de entrantes, né? Eu chegar num ponto que para você manter toda aquela base, né? Na verdade, para manter a parte de cima,
é pessoas da população inteira também, entendeu? Então, mas o Forever tá aí, tá até hoje. A Herbalife tá, porra, a Herbalife é muito antiga, entendeu? Tá aí até hoje. Tem ações negociadas na bolsa americana. Então, estão aí até hoje. Então, eu acredito, tá, Sidney? E se pensar como reserva de valor, tá falando das cripto, né, Luca? Como é que você vai botar reserva de valor num negócio que pode variar 50% em 2 semanas? Como é que você vai botar reserva de valor num negócio que você pode variar 20% em uma noite? Não faz sentido. Eu não vou fazer um negócio desse. Se é reserva, pode ser investimento para longo prazo. Investimento para longo prazo. E você acredita, estuda e acredita no projeto, como eu tenho amigos que acreditam nos projetos, aí ok. Mas reserva de valor, eu não acredito não. Eu não tenho coragem. Nem total, nem o dinheiro de pinga, Caio. Eu não faço. Nunca fiz e... É aquele negócio também que eu falo sobre investimento, né? Se eu colocar um pezinho no negócio desse, que eu sempre falo para todo mundo, né? Você quer começar a investir, coloca um pezinho e aí você vai progredindo, né? Então, cripto seria a mesma coisa. Bota um pezinho e aí você vai começar a sentir. Se eu fosse fazer um negócio desse, se eu fosse botar um negócio desse, eu teria que estudar e já ia ficar me chamando mais atenção. Então eu prefiro estar de fora do que estar num negócio desse que varia numa noite, num final de semana. Todo final de ano tem um movimento muito forte, né? Para cima, para baixo, no Bitcoin. Vamos ver o que vai acontecer esse, né? Mas eu prefiro ficar de fora, porque se eu ganhar dinheiro com esse troço, eu vou estar lascado, né? Que mais? Tem alguma pergunta que passou aqui? Deixa eu dar uma voltada aqui para ver. Se tem mais alguma coisa, esse produto pode ser, levar os amigos, se for uma pirâmide. Tenho 100k, Andrei perguntou, falando que eu tenho 100k para investir na Herbalife. A rocha. Mas eu acho que é aquele negócio. Inclusive para o Andrei, que é um excelente vendedor, poderia dar certo. É aquele negócio. O problema, o negócio está aqui, na mentalidade. Se você entrar numa parada dessa, eu vou ser um grande vendedor e se qualificar, estudar, buscar os melhores, como é que os melhores desse sistema fez para estar lá em cima, eu tenho certeza que eu conheço pessoas que estão desde 2008, desde que começou a Herbalife no Brasil, o cara tá lá até hoje e vende produto da Herbalife, entendeu? Ganha dinheiro, ficou milionário? Não. Mas está lá até hoje vendendo e fazendo dinheiro, né? Deixa eu ver aqui o que mais que teve. Se teve mais alguma aqui. Não teve. Deixa eu voltar aqui. A patroa, o tanto de dinheiro fácil que está sendo oferecido e o povo acredita. Como faz um Pix de X e recebe. Tem até uma pergunta que eu vou responder que a pessoa pergunta assim: como é que o pessoal ainda acredita em pirâmide hoje? Aí Daniel deu um exemplo aí, né? Tem gente que pede Pix, deposite R$ 50 que eu mando R$ 100 de Pix para você. E o pessoal ainda deposita, né? Imagina uma pirâmide que vai te prometer uma rentabilidade, né? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Não. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa aqui sobre pirâmides. Já vai para quase 1 hora de live. Só responder as perguntas aqui que eu tive. Já respondi uma agora, né? A pessoa pergunta como é que o pessoal até hoje investe em pirâmide, mas é isso. É a ganância, entendeu? Então, assim, amigos meus que estavam nessa pirâmide, quebrou, ficaram bem abalados, ainda falaram assim: Fernando, o que tem hoje aí que eu consigo mais de 3%? Eu digo, bicho, esquece que não vai ter. Qualquer coisa que você tenha tranquilidade em botar qualquer valor, você não vai receber um valor desse, entendeu? Se você conseguir 1% sem fazer grandes esforços, já se dê por satisfeito. Ou então, se você quer ganhar hoje, se você quer ganhar 5%, 6%, vai ser agiota. Emprestar dinheiro a juros para os outros, né? Que é uma forma que você tem. Existem as formas legais, que é você ser uma
uma factoring, que tem outro nome agora que eu não estou lembrado, que é você emprestar dinheiro para empresas ou para outras pessoas de forma legal, que é a agiotagem, né? Você quer ser agiota e você consegue, 5, 6% ao mês. Andrei fala aí, jogo do Tigre serve como fundo de reserva? Serve sim, Andrei, serve. Tu joga lá todo dia, que ele vai levar teu dinheiro todinho. Eu nem comentei, né? Eu falei disso aí, mas tem essas casas de aposta, tem que não são necessariamente pirâmides, né? Mas são formas que a pessoa acha que vai ganhar dinheiro fácil, né? Muitas são manipulados, por exemplo, opções binárias. Opções binárias, a pessoa, você entra numa operação, a partir do momento que você entra, você está olhando o mesmo gráfico que eu estou olhando aqui no Profit, no mercado, por exemplo, dólar, aí, ou índice, aí você olha lá, você entra na operação e é um tempo que vai correr. Depois desse tempo, se estiver acima do patamar que você comprou, você ganha dinheiro. Se estiver abaixo, você perde. Se você vendeu e acabou o tempo e o preço está baixo, você ganha, percentual fixo, ou perde. Só que o que acontece? Ali é um gráfico, uma corretora específica. O que é que garante que aquele gráfico não tem um delay, um avanço para prejudicar você? Que existe um algoritmo por trás que vai manipular o preço, já que se você comparar, por exemplo, lá, digamos que lá na opções binárias você tem um índice Bovespa rodando lá e você tem um índice Bovespa rodando aqui, era para eles estarem juntos. Só que não vai estar, entendeu? Vai ter algum delay na plataforma lá. Então, é uma forma também que o pessoal perde dinheiro hoje em dia. Aí tem esse tigrinho, tem as casas de aposta, que pode ter jogos manipulados. Então, tem uma série de formas hoje que o pessoal vai pela ganância e acaba perdendo dinheiro por indisciplina também, uma série de fatores. Mas não é necessariamente pirâmide. O jogo do tigrinho eu nunca vi como é que é. Mas, porra, é um negócio que depende de uma evolução. Porra, é meio que óbvio que o negócio vai ser manipulado para favorecer a casa lá de aposta, seja lá o que for. É meio que óbvio, né? Imagina você fazer uma roleta, jogos de roleta. Você vai no cassino, eu já joguei umas 2 ou 3 vezes em cassino, né? E eu fico pensando, porra, deve ter algum imã ali embaixo para afugentar a bola do lugar certo, ou vai girar mais forte, vai parar antes. Tem alguma manipulação, eu acredito, né? Mas assim, pelo que eu já vi hoje em dia, não tem. Mas um negócio que é eletrônico no celular, acreditar que aquilo ali vai ser igual uma roleta física que está ali é brincadeira, né? É brincadeira a pessoa acreditar numa parada dessa. Mas enfim, tem gente que vai por ganância, por achar que ali é o dinheiro fácil, né? Deixa eu responder aqui umas perguntas que mandaram para mim aqui no WhatsApp. Quais são os principais sinais de alerta que as pessoas devem estar cientes para identificar possíveis esquemas de fraude financeira, pirâmides ou fraudes financeiras? É o que eu falei, prometer uma rentabilidade fixa ou muito alta, né? Uma rentabilidade alta ou fixa, se eles estão vinculados a CVM ou a Anbima, se tem certificação, essas coisas, né? Então, assim, não é difícil você identificar, né? Prometeu rentabilidade alta, muito além do normal, desse 1,5%, 1 ponto alguma coisa por cento, tem que estudar direitinho, que provavelmente é uma pirâmide. Então, principalmente se é para investir em criptomoedas. Falou em criptomoedas, já tem que ficar com 10 pés para trás, porque provavelmente tem coisa errada aí. Como diferenciar um esquema de pirâmide de um modelo de negócio legítimo, especialmente em ambientes online? Pois é, no ambiente online é complicado, né? Porque você não tem um produto. Então, assim, é estudar e ver justamente esses parâmetros, porque se é um negócio físico, como é um Herbalife, que aí você vê que existe um produto dando base para o negócio, aí ok, mas se é online, aí lascou, entendeu? Então, não, como eu falei, normalmente vai ser, vamos dizer que investe em criptomoedas ou em ações estrangeiras. Dificilmente você vai achar uma pirâmide que fala assim, não, eu invisto no mercado nacional aqui. Não vai ter.
entendeu? Vai ser normalmente o cara investe lá fora. Pode compartilhar exemplos reais de esquemas de pirâmides conhecidos e como as pessoas foram enganadas por eles. Isso aí eu já falei, né? Conheci esse cara que era do Sul. Ele prometia para você deixar o dinheiro parado lá 6 meses, você receber 580% em 6 meses. 580%. Foi essa que o meu amigo me chamou na época, né? Então, imagina aí, 5 mil virar 20 e poucos mil reais, 25, sei lá. Era por 5 praticamente. Imagina só, que maravilha. Tu botar 1 milhão e virar 25 milhões. Bom, né? Em 6 meses. Mas aí quem é que tem? Teve gente que fez isso. Tá? Ganhou, mas não se sustentou. Quais medidas de segurança e pesquisa um investidor pode realizar para evitar cair? É justamente isso. Primeiro é ver se tem registro, como se tem. Em qual eles estão vinculados a algum órgão legislador, regulamentador do Brasil, né? Se for só lá fora, já lascou. Aí com certeza vão botar algum nome bonito no meio do processo aí para te convencer disso. Então, não é muito difícil você identificar, mas é basicamente isso. Se é um processo que os órgãos, Polícia Federal, Receita, se normalmente essas empresas não pagam impostos porque dizem que o investimento é lá fora e não pagam, né? Então, foi até um problema que gerou para alguns amigos que o ganho que eles tiveram, eles declararam na declaração de imposto de renda e o ano seguinte tiveram prejuízo. E aí, como é que fica, né, na declaração lá? Mas, enfim. Então, as medidas de segurança é saber que você não vai conseguir mais de 1% ao mês de forma fácil. Prometeu mais de 1% ao mês fácil, já é para desconfiar, tá? Vamos botar 1%, não, mais de 1,5% ao mês, sem você fazer nada, e falou que investe em ativos estrangeiros, já é quase 80% de certeza que é uma pirâmide, tá? Como as autoridades reguladoras atuam para combater esquemas de pirâmides e quais são os recursos disponíveis para as vítimas em caso de fraude financeira? Esse daqui nem usou IA para fazer as perguntas, né? Não foi eu não, tá, pessoal? Mandaram mesmo aqui para mim. Deixa eu só olhar aqui que a pergunta foi tão elaborada aqui sobre as autoridades reguladoras, né? Então, é uma coisa que eu acho muito esquisita. Nem comentei, né? Aqui em São Luís teve uma pirâmide aqui. O cara era médico, muito renomado aqui. E ele estragou a carreira dele por causa de uma pirâmide. Muita gente botou dinheiro aqui, conhecido, muito amigo meu. Isso aí foi a segunda pirâmide, na verdade, que eu tive contato. Né? A Brascom foi a terceira ou quarta. E quebrou muita gente aqui em São Luís também, né? Porque o cara era um médico, então por ele ser médico, o pessoal confiou muito que era verdade. Ele falava que investia em ações americanas e quebrou. E o cara hoje vive dentro do apartamento dele lá, de alto luxo, aqui em São Luís, com escolta. E tem até uma vantagem, né? Você que vai criar uma pirâmide, o pessoal não te mata porque diz, não vou matar ele, porque se eu matar, aí eu não tenho mais chance de receber nunca, né? Aí acaba não matando, né? Então o cara vai se safando lá enquanto der, mas na época teve pessoas que falaram assim, não, tem advogado, tem delegado da polícia que está investindo com o cara lá, né? O argumento do cara, desse meu amigo na época foi, porra, até o delegado está investindo nisso, então porque é sério. E eu digo, rapaz, não vai, tira teu dinheiro de lá, o cara perdeu o dinheiro dele, né? Então, é uma coisa que eu acho muito estranha. Nosso judiciário é muito lento nisso. Os caras conseguem enganar muita gente antes de realmente dar algum problema, entendeu? Então, é uma parada que é foda, essa questão aí. Eu acredito que teriam formas muito eficazes de acabar logo com isso desde o começo.
Só que aí tem que ter toda. Assim, eu não entro na minha cabeça como é que uma pirâmide como essa da Brás Company tem que chegar nesse nível, destruir o patrimônio de metade de uma cidade e outras cidades, mas a grande quantidade é de lá de Campina Grande. E as autoridades, Polícia Federal, Polícia Civil, todo esse pessoal que vai atrás de gente honesta às vezes, que erra na declaração de imposto de renda, ou qualquer outro errozinho que faz, e não vão atrás dessas pessoas que causam grandes estragos na vida de outras pessoas, né? Realmente eu não sei como é que são lentos, o judiciário, os órgãos reguladores disso daí são tão lentos que não destroem logo esse sistema logo no comecinho. Não sei, sinceramente não sei. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? O que eu tinha para falar e que eu lembrei era isso. Então, se eu tiver uma piramidezinha no comecinho, já sabe, né? Eu não vou investir. Porque senão eu vou estragar... Eu ia falar outra palavra aqui, mas eu não posso falar essa palavra. Eu vou estar lascando com alguém lá no futuro. Então, nem pirâmide no comecinho eu vou investir. Mas eu vou te falar que essa da Brás Company eu não investi por muito pouco. Eu não investi porque eu fiz uma pergunta assim. Falava o seguinte, que você alugava as suas criptomoedas para eles. E aí, se você emprestou lá 10 mil reais em criptomoedas... Eu perguntei, beleza, tá bom, você empresta 10 mil reais, mas e se nesse período que você emprestou, Bitcoin perdeu 50% de valor, você vai receber só 5 mil, né? Você vai receber aqueles juros, mas se o mercado de cripto cair, você vai receber só proporcional, né? Não, é garantido que você vai receber os mesmos 10 mil. Aí eu desisti de investir por conta disso, porque não existe isso. Você tem 10 mil reais em cripto e o negócio cai 50% e você ainda tem direito a esses mesmos 10 mil? Existe isso. Então, pessoal, é isso aí. Alguma pergunta? Deixa eu ver se teve aqui alguma pergunta. Não teve. Beleza? Vamos lá. A próxima live estarei aqui também novamente. Mesmo dia 1º eu vou fazer live, no seu horário, mas vou fazer. Então, Feliz Natal para vocês aí, o restinho de Natal. Feliz Ano Novo. E desejo o melhor para vocês aí. Sucesso, abraço, boa noite, pessoal. Qualquer dúvida lá pode mandar no direct, mandar pergunta que a gente vai respondendo aí. Abraço, boa noite.